Sermões no Evangelho de Marcos. A bênção que é receber a fé no coração. Pao Sejong. O que é verdadeira fé? Marcos 11h12 E, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E, chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Marcos 11h19 E, sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira, que tu amaldiçoaste, se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las eis. O que é verdadeira fé? Ao lermos o texto bíblico deste capítulo, que se encontra no Evangelho de Marcos, podemos ver que Nosso Senhor esteve em muitos lugares ao redor de Jerusalém com seus discípulos, pregando e realizando milagres. Numa tarde, ele ficou com fome e procurou algo para comer. Jesus olhou de longe e viu uma figueira frondosa. Ele foi até ela para ver se havia algum fruto, mas não havia nenhum. Ele então apontou para a figueira infrutífera e a amaldiçoou, dizendo: Nunca mais coma alguém fruto de ti. Geralmente, uma figueira dá seu fruto no meio do verão. E do verão até o outono ela dá frutos sem parar. Primeiro a figueira dá frutos, e outros pequenos frutos nascem dentro deles depois. A figueira também é um símbolo de Israel. Essas árvores frutíferas crescem em todos os lugares da Ásia. Eu vi muitas figueiras quando visitei o Japão há cerca de 10 anos. Já que Jesus e seus discípulos estavam viajando, eles ficaram com fome e foram até a figueira na esperança de achar algo para comer. Mas embora ela estivesse cheia de folhas, não havia nenhum fruto. Foi por isso que Jesus a amaldiçoou. O Senhor também disse: Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Através do exemplo da figueira infrutífera, o Senhor quer nos ensinar algo sobre a verdadeira fé. E Ele de fato requer esse tipo de fé de nós, que cremos na palavra de Deus, e nos diz: Todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las eis. Marcos 11h24. Algo que o Senhor requer de nós é que tenhamos fé na palavra de Deus. Deus quer que levemos uma vida de fé baseada na sua palavra ao invés de vivermos de qualquer maneira. O Senhor diz: Todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las eis. Marcos 11h24. E com essas palavras ele está nos dizendo que devemos crer que receberemos tudo o que pedirmos a Deus. Há muitas coisas que esperamos Deus realizar em nossa vida. Então, esperamos com paciência para que tudo isso se cumpra pela fé. Se crermos na palavra de Deus exatamente como ele falou, temos que orar pela fé então e esperar com paciência. Ele prometeu que tudo se cumprirá justamente como ele disse se clamarmos por sua ajuda e dissermos: Deus,
Por favor, nos abençoe. O Senhor ouve nossas orações e opera em nós para que tudo seja cumprido segundo sua vontade. Ele nos diz que essa é a fé que nos leva a crer em Deus. Nossa vida de fé deve ser guiada pela fé que crê na justiça de Deus. Nós precisamos de muitas coisas físicas e espirituais para levar uma vida de fé. E é muito triste e decepcionante quando não temos isso. Nós precisamos de tudo em nossa vida. Mas será que podemos conseguir tudo isso somente com nossas próprias forças? Não, não podemos. Nessas horas, temos que crer em Deus, orar e colocar nossa fé em prática. O Senhor disse que crer na justiça de Deus e viver pela fé é o certo a fazer, e temos mesmo que fazer a vontade de Deus para que possamos viver pela fé. O Senhor diz aos discípulos no Evangelho de Marcos: todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las-eis. Isso significa que quando buscamos o que precisamos em Deus, Ele nos dá absolutamente tudo o que pedimos. Isso quer dizer que Deus nos dá exatamente o que oramos. Então, temos que crer que Deus responde nossas orações quando clamamos a Ele. E o Senhor disse que tudo o que pedimos a Ele já recebemos. Quando cremos na palavra de Deus, Ele cumpre tudo segundo sua palavra. E é nessa palavra que o Senhor está dizendo que devemos crer. É assim que se vive plenamente pela fé na palavra de Deus. Por exemplo, a figueira só dá seu fruto no tempo certo. Mas a obra de Deus tem que ser feita a tempo e fora de tempo, assim como devemos orar e buscar a Deus a todo tempo também, crendo que Ele responderá a todas as nossas orações. Essa é a vida de fé que crê em Deus. Uma vida de fé que depende de Deus é crer que Ele praticamente nos concede tudo o que precisamos e pedimos em oração. E Deus cumpre tudo exatamente como queremos. Ele responde nossas orações e supre todas as nossas necessidades quando oramos a Ele. Deus diz que essa é a verdadeira fé. O Senhor amaldiçoou a figueira e ela secou desde a raiz. Depois, Ele nos disse: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que receberão. É aqui que Deus nos mostra claramente que nós recebemos tudo exatamente como pedimos. Quando oramos a Deus e cremos que receberemos tudo exatamente como pedimos, Ele realiza tudo isso em nossa vida. Você crê nessa verdade? A vida de fé é o mesmo que crer na obra de Deus. Está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, 2.1. Há tantas coisas que precisamos em nossa vida. Não há tantas coisas que precisamos de Deus e que só podem ser dadas por Ele. Todavia, se orarmos e pedirmos tudo a Ele, crendo que Ele nos dará tudo o que estamos clamando, Ele resolverá todos os nossos problemas. O Senhor sempre ouve nossas orações e as responde. Essa é a fé que crê em Deus. Nós temos que viver pela fé. Os justos viverão somente pela fé. Será que conseguiremos fazer alguma coisa se agirmos apenas segundo as circunstâncias? Não, de maneira alguma. No entanto, podemos agradar a Deus se fizermos sua obra pela fé. Está escrito que recebemos as bênçãos de Deus quando cremos na sua justiça, e quando não cremos nela, somos amaldiçoados. Se alguém recebeu a remissão de pecado mas não vive pela fé na justiça de Deus, ele está cometendo um terrível pecado perante Ele. Eu peço tudo ao Senhor porque creio nele. A primeira coisa que eu faço quando acordo de manhã é orar. Eu oro a Deus e peço a Ele tudo o que eu preciso e que a igreja precisa. Eu peço tudo isso a Deus todas as manhãs. Eu creio que o Senhor fará tudo o que eu peço e minhas orações serão atendidas naturalmente. Isso acontece porque eu creio na palavra do Senhor, que Ele nos concede tudo o que pedimos a Ele quando o buscamos. Eu vou te dar um exemplo do que é orar a Deus. Quando você quer retirar algum dinheiro no banco,
Você tem que preencher a ficha de retirada para que possa sacar o dinheiro na mesma hora. A fé com que cremos em Deus também é assim. Portanto, temos que crer que Deus nos dá tudo o que precisamos quando oramos a Ele. Você crê nisso? Isso é verdade. E crer assim é ter a verdadeira fé. Mas quem não tem fé em Deus não ora assim. Mas se você tem essa fé, você deve sempre orar fervorosamente assim. Muitas vezes, nos desesperamos porque não temos a fé que crê em Deus. Se tivéssemos mesmo a fé que crê em Deus, não ficaríamos tão desesperados. O Senhor usa o exemplo da figueira para explicar o que é a verdadeira fé. Ele nos disse que a verdadeira fé é aquela que crê na palavra de Deus e, naturalmente, em Deus também, e não apenas nas leis naturais. Isso significa que se orarmos a Deus com fé na sua palavra, receberemos tudo o que pedirmos a Ele. Você acredita que se você orar a Deus com fé, Ele te dará tudo o que você pedir? O mais importante no texto bíblico deste capítulo é que precisamos ter fé em Deus quando oramos a Ele e na nossa vida espiritual. Nós temos que crer em Deus com sinceridade de coração. Deus nos disse para crermos nele, pois se fizermos isso com alegria de coração, Ele nos dará tudo o que pedirmos. Entretanto, o problema é que sempre duvidamos de Deus. Ele sempre nos responde quando confiamos e cremos nele, mas quando não cremos, não recebemos nada dele. Como você espera receber algo de Deus sem crer nele? Tente confiar em Deus. Procure ver se suas orações têm sido atendidas ou não. Você só pode questionar a Deus quando pede algo a Ele pela fé e Ele não te responde. Mas se você não crê em Deus, você não pode dizer que Ele não responde suas orações. Creia em Deus primeiro. Você não consegue crer em Deus? Você até que quer crer em Deus, mas isso não é tão fácil como você gostaria, não é verdade? O que pode ser mais importante do que crer em Deus? Quando dizemos a alguém, eu confio em você, meu amigo, essa pessoa faz de tudo para não nos trair e desonrar a confiança que colocamos nela. Isso porque confiamos nela. Mas se alguém não honra a confiança que colocamos nele, isso é um grande erro. Por outro lado, qualquer pessoa ficaria decepcionada se não confiássemos nela. Mas ficamos felizes quando alguém confia em nós. Só existe confiança quando uma pessoa confia em alguém. Deus pode fazer tudo por nós. Nós só temos que fazer a nossa parte e crer nele. Se fizermos isso, Deus cumprirá tudo em nossa vida. E Ele também se sente feliz quando responde às orações dos que creem nele. É como uma via de mão dupla, ou seja, Deus fica satisfeito e a pessoa também. Isso é bom para ambas as partes envolvidas. Como eu disse antes, é como uma vida de mão dupla, como uma parceria onde todos são beneficiados. É assim que a coisa funciona. Mas o problema é que o homem deixa de fazer a sua parte e não crê em Deus. Deus nos deu a palavra da verdade e nos disse para crer nele. E Ele pergunta: você crê em mim? Eu te darei tudo o que você pedir se você crer em mim. Amados irmãos, será que cremos mesmo em Deus? Será que criamos nele antes de nascermos de novo? Nós dizemos que cremos em Deus, mas perdemos a fé facilmente quando algo não acontece como queremos. Como você tem crido em Deus depois que passou a crer no Evangelho da Água e do Espírito? Você desiste das coisas facilmente quando tudo fica difícil, embora creia em Deus. Será que você vai crer em Deus até o fim? Deus é o ser misericordioso e todo-poderoso que tem prazer em atender todas as nossas orações. O Senhor diz: pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis, batei, e abrir-se-vos-á. Mateus 7:2.7. Mas Deus não poderá fazer nada por nós se não crermos nele. Ele só fará algo por nós se crermos nele, caso contrário, Ele não poderá fazer nada. É por isso que, aos olhos de Deus, somos seres miseráveis.
Parece que somos crianças bobas e inocentes que creem num momento, mas no outro já não creem mais. Confiam tudo a Deus, mas logo depois não confiam mais nele e voltam atrás. Nós confiamos algo a Deus e dizemos a Ele: Deus, por favor, tome esse problema em tuas mãos e o resolva para mim. Eu creio em ti, Deus. Só que depois de algum tempo ficamos em dúvida se ele fará mesmo isso ou não. Então, pegamos de volta o problema das mãos de Deus e dizemos: eu acho que tive uma péssima ideia. Me dê isso de volta. Aí confiamos nosso problema a Deus e o entregamos a Ele novamente, dizendo: desculpe, Deus. Eu acho que só o Senhor mesmo pode resolver esse problema. Nós agradamos a Deus quando cremos nele. O Senhor diz: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las-eis. Esse texto diz que o Senhor sempre nos responderá quando orarmos com fé. E Ele prometeu fazer de nós pregadores da sua palavra ao dizer: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:2.8. O que o Senhor está dizendo aqui é que na hora em que recebemos a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito, nos tornamos testemunhas do Evangelho. Só temos que crer na justiça de Deus para sermos pregadores. Não precisamos fazer muito para sermos pregadores. Deus opera em nós quando cremos nele e na sua palavra. Portanto, temos que crer em Deus. Quando o Senhor viu que a figueira não tinha nenhum fruto, ele a amaldiçoou, dizendo: nunca mais nasça fruto de ti. E na mesma hora a figueira secou. Se essa figueira tivesse a fé dos justos, ela teria orado a Deus, embora não tivesse dado nenhum fruto até então. Ela teria orado assim: Deus, não faça isso comigo, pois eu ainda posso dar frutos. Eu creio em ti, Deus. Então, ao começar a crer em Deus, ela daria muitos frutos. Essa é a verdadeira fé. Ao usar o exemplo da figueira, nosso Senhor está se referindo a todos nós que somos justos. As árvores na Bíblia geralmente representam o ser humano. Toda obra que fizermos só será cumprida se crermos em Deus, caso contrário, não faremos nada. Isso significa que não podemos fazer nada se não tivermos fé em Deus, por mais que nos esforcemos ao máximo para isso. Em suma, nós só poderemos fazer a obra de Deus se tivermos fé e crermos nele. A obra de Deus só pode ser feita se crermos nele. E já que recebemos a remissão de todos os nossos pecados pela fé, Deus sempre nos responde, quando clamamos a Ele com fé e toma em suas mãos tudo o que se refere à nossa vida, nossas ansiedades, preocupações, além de suprir todas as nossas necessidades. Deus sempre nos responde e nos dá tudo o que pedimos quando cremos nele. Você crê nisso? A verdadeira fé é algo muito simples quando temos um pleno entendimento do que ela é. Nós só temos que confiar em Deus. Fé é pedir o que precisamos, confiar em Deus e esperar que Ele nos responda. Então, Ele nos concede tudo o que pedimos a Ele. Nós temos que entender que a única coisa que temos que fazer é confiar em Deus. E temos que confiar nele sem duvidar. O que é indispensável e temos que fazer? Ter fé em Deus. O que quer que façamos, temos que fazer pela fé. Temos que crer e orar assim: Deus, eu sei que tu farás isso por mim e por sua igreja. Deus opera em nós quando cremos nele. Você quer saber como Deus opera? Você quer saber como Deus operar em você? Então creia mesmo que Ele opera em você. Você provará do poder de Deus se crer nele. Mas se não crer, você provará das suas maldições. Além disso, você ficará da mesma maneira se não crer nele. E até o que você tem será tirado de você.
O que quer que façamos, primeiro temos que ter fé em Deus. Nós temos mesmo que ter fé em Deus. Nós temos que ter fé em nossa vida e crer em Deus, e o que quer que façamos, devemos fazer tudo nele. Nós temos que ter fé e dizer: Deus, eu creio que tu me darás isso. Por favor, Deus, faça isso por mim. Amados irmãos, vocês precisam colocar sua fé em prática e confiar em Deus. Viver de qualquer jeito após ter recebido a remissão de pecados não é uma vida de fé. Mas se vocês crerem, vocês poderão comer o fruto da figueira até fora de época. Essa é a fé que crê em Deus. Quando vocês oram a Deus e creem que já receberam tudo o que pediram, Ele cumpre tudo exatamente como vocês pediram. Quando vocês oram assim: Deus, me dê o que eu te peço. Eu creio em ti, Deus, Ele dá tudo o que vocês precisam. E a única coisa que vocês precisam para isso acontecer é ter fé. Vocês precisam ter fé em sua vida. Vocês precisam ter fé em Deus no que diz respeito a tudo em sua vida. Todos nós precisamos da fé que crê que Deus fará tudo o que pedirmos a Ele. Tudo o que pedirmos será realizado, basta apenas crermos em Deus. O Senhor levou os seus discípulos a todos os lugares de Israel e mostrou a eles o que é a verdadeira fé em Deus. Foi isso que Jesus quis ensinar aos seus discípulos. Se vocês crerem em mim, vocês poderão comer do fruto da figueira até fora da estação. E já que vocês se tornaram meus discípulos, vocês não podem mais viver de qualquer maneira, segundo as circunstâncias. Vocês têm que crer em mim. Vocês têm que crer em mim para não perder a vida eterna. Eu só poderei operar em vocês se vocês crerem em mim. Essa foi a verdade que o Senhor quis ensinar aos discípulos. O Senhor disse a eles várias vezes: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso, vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las-eis. Quando oramos a Deus e cremos que Ele já respondeu nossa oração por crermos nele, Ele nos concede tudo exatamente como pedimos. Sendo assim, temos que criar nossos filhos pela fé. Temos que confiar em Deus pela fé mesmo quando tudo parece impossível. Deus fará tudo por nós se crermos nele. Crer em Deus é o segredo para ter as orações respondidas. Crer em Deus é ter a fé que crê que Ele nos concederá tudo o que pedirmos a Ele. A resposta para todas as orações é o resultado da verdadeira fé. O Senhor nos ensinou essa verdade de um modo bem claro. E essa é a razão pela qual temos que crer em Deus enquanto vivermos neste mundo. E, é claro, essa é a fé que Ele requer de nós. Deus quer que tenhamos a fé que crê nele. Você tem a fé que crê em Deus? Creia em Deus sem duvidar. Assim, sua fé será poderosa. A coisa mais importante, quando oramos a Deus, é ter fé nele. A única coisa que precisamos quando oramos é ter fé. Quando oramos a Deus, vemos que não há mais nada a fazer senão crer nele. Então, temos que deixar de lado tudo que não diz respeito a isso. Os justos viverão da fé. A única coisa que precisamos fazer é ter fé em Deus e orar a Ele. Antes de fazermos qualquer coisa, temos que ter a fé que crê em Deus. Deus requer essa fé de nós. Deus requer que tenhamos fé nele ao invés de vivermos pelas leis naturais da natureza e pelas circunstâncias. Deus só responderá nossas orações se tivermos fé nele. O livro de Romanos trata deste assunto dizendo que o justo viverá da fé. Romanos 1h17. E no texto bíblico deste capítulo, o Senhor também diz que Deus responderá a todas as nossas orações se crermos nele. A fé é simples assim. Você ainda acha que é preciso frequentar a igreja por muito tempo para ter uma fé poderosa? Isso não é verdade.
Examine seu coração e veja se há nele a verdadeira fé que crê em Deus. Você crê em Deus? Você é uma pessoa de fé se crê em Deus, mas se você não crê, você não tem nada a ver com Ele. Eu creio em Deus sempre. Tantas coisas impossíveis já aconteceram na minha vida por causa da minha fé em Deus. Deus me concede tudo o que eu peço justamente porque eu creio nele. Portanto, temos que fazer tudo pela fé. Temos que fazer a obra pela fé que crê em Deus. Temos que viver pela fé. Temos que lutar contra Satanás pela fé. Temos que cumprir nossa missão pela fé. Temos que pregar pela fé. Temos que trabalhar pela fé. Temos que cuidar da nossa família pela fé. A fé deve estar presente em tudo que diz respeito à nossa vida. Nós só vivemos porque cremos em Deus, pois não poderíamos viver se não crescemos nele. A vida em si é o inferno quando não cremos em Deus. Deus nos prometeu que nos daria tudo o que pedíssemos a Ele se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda. Nós estamos vivendo até agora porque cremos em Deus. Nós teríamos cometido suicídio se não crescêssemos em Deus. A fé é algo totalmente indispensável para nós. E nós precisamos ter fé principalmente quando estamos desesperados. Se existe algo indispensável para nós, é justamente a fé que crê em Deus. O que nós justos mais precisamos é a fé que crê em Deus. A fé que crê em Deus é totalmente indispensável. Se tivermos essa fé, não teremos que nos preocupar com mais nada. Amados irmãos, vocês creem em Deus? Vocês têm a fé que crê em Deus? Isso é maravilhoso. Quanto mais cremos em Deus, mais abundante se torna a nossa fé. Quanto mais cremos em Deus, mais nossa fé se torna poderosa. A fé é necessária em todas as áreas da nossa vida hoje em dia. Só é possível ir para o céu tendo a verdadeira fé, assim como a fé errada leva para o inferno. A Bíblia é a história da fé. Nós derrotamos nossos inimigos pela fé, lutamos a batalha da fé pela fé, somos vitoriosos pela fé, e também consideramos os outros maiores do que nós pela fé. Enfim, tudo o que fazemos é pela fé. As pessoas vão para o inferno por causa da sua fé. E os que vão para o céu vão para lá por causa da sua fé também. Os que creem em Deus dizem: Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor apagou todos os meus pecados. E o Senhor diz: é isso mesmo. Vocês vão para o céu. Mas aqueles que não creem dizem: eu não posso crer no Evangelho da água e do Espírito. Eu creio que ainda tenho pecado. E o Senhor diz a eles: vocês vão para o inferno por causa da sua fé. É por isso que eles vão para o inferno. Tudo se cumpre segundo a sua fé. Os justos fazem tudo pela fé. Pela fé cremos que Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há, inclusive nós. Nós cremos totalmente na palavra de Deus pela fé que temos. Por acaso estávamos lá quando Deus criou os céus e a terra? É bem provável que Deus não conseguiria criar nada se estivéssemos lá, pois seríamos uma dor de cabeça para Ele. Nós perguntaríamos a Deus: Deus, por que tu estás fazendo esta montanha tão pontuda assim? As crianças podem se machucar. Por que tu não a fazes mais arredondada? Deus então ficaria chateado e diria: faça do seu jeito então. Eu não quero trabalhar mais com você. Eu acho que eu criei você cedo demais. Nós precisamos ter fé para enfrentar tudo em nossa vida. O que mais precisamos? Nós não podemos confiar nem naquilo que guardamos em nossa mente. Até mesmo eu me esqueço de algumas partes dos hinos que costumava cantar. Não há nada mais indispensável para nós do que a fé. Se existe algo que devemos sempre nos lembrar quando estivermos frustrados, é justamente fé que crê em Deus, pois ela sempre estará conosco. A fé é como um cheque em branco com o qual podemos sacar qualquer quantia em dinheiro a qualquer hora. As pessoas de fé sempre buscam a Deus quando precisam da sua ajuda e oram assim: Deus, eu creio em Ti.
Eu creio que tu me darás sabedoria para administrar minhas finanças, a fim de que eu possa cuidar da minha família e sempre ofertar em tua casa. Se um dia eu precisar de dinheiro, eu sei que tu me darás. Você pode até perguntar por que precisamos de fé, já que cuidamos da igreja tão bem. Mas temos sempre que confessar que cremos em Deus. Nós cremos que Deus sempre nos fará prosperar. E quando cuidamos dos nossos irmãos na igreja de Deus, nós oramos assim: Deus, eu creio. Eu creio que tu os abençoarás e os farás prosperar física e espiritualmente. Por favor, ajude-os. Abençoe-os. Proteja-os. Eu creio em ti, Senhor. Todas essas orações são como cheques em branco no reino da fé. O melhor cartão de crédito que podemos usar sem limites é o cartão da fé. Sempre que usamos esse cartão, Deus nos diz: está bem. Já que você crê tanto em mim assim, eu farei tudo conforme a sua fé. E Ele faz tudo mesmo segundo a nossa fé, nada além disso. Ao invés de pensar no meu sermão como um simples ensinamento, vamos meditar sobre como temos crido em Deus. O que eu quero dizer é que nossos desejos serão realizados se crermos em Deus, mas se não crermos nele, isso jamais vai acontecer. Nosso Deus nos disse que a fé que nos leva a crer nele é essencial para nós. Portanto, temos que crer nele. Nós passamos por muitas dificuldades porque este mundo é muito duro. E às vezes tudo parece cansativo e muito sombrio, não é verdade? Nessas horas, clame ao Senhor e creia nele. O Senhor nos disse que devemos crer para que possamos receber tudo o que pedirmos a Ele em oração. Orar é pedir a Deus que nos dê o que precisamos. Então, creia que você receberá tudo o que pedir a Deus. Isso significa que Ele sempre responderá suas orações. Use seu cartão de crédito celestial. Você só tem que crer em Deus. Isso nada mais é do que levar uma vida de fé onde os justos clamam a Deus. Pedir em si já é um ato de fé. Meus amados irmãos, Deus é o nosso Deus. Ele é nosso Salvador, nosso pastor. Vocês creem que Deus sempre nos dá tudo o que pedimos a Ele em oração? Vocês creem que Ele nos abençoa? Meus amados irmãos, vamos pôr em prática a nossa fé em Deus sempre que pudermos. Vamos crer em Deus sempre. Nosso futuro será maravilhoso se crermos. Caso contrário, ele será desastroso. O Senhor disse que os justos viveriam somente da fé. Nós prosperaremos se crermos em Deus, mas seremos amaldiçoados se não crermos nele. Jesus poderia simplesmente ter passado daquela figueira. Ele poderia ter passado por ela e dito: nós não estamos na estação de figos. Eu acabei me esquecendo disso. No entanto, ele amaldiçoou a figueira dizendo: nunca mais nasça nenhum fruto de ti. Isso significa que também seremos amaldiçoados se vivermos segundo as leis naturais e não crermos em Deus. E também significa que também perderemos o que já possuímos. É assim que fazemos planos. E vou guardar dinheiro todo mês na poupança, e depois de 10 anos eu terei uma bolada. Então, eu vou gastar tudo no casamento dos meus filhos e partir para o Senhor depois de ter tido uma vida de paz. Mas se não cremos em Deus e vivermos segundo as coisas naturais deste mundo, Deus nos dirá: homem, isso é o que você pensa. Nosso Senhor disse que perderemos até o que temos se não crermos nele. Deus tirará tudo dos incrédulos. Se não crermos em Deus, Ele trará maldição sobre nós. A nossa situação não mudará se não crermos em Deus. Pelo contrário, perderemos tudo o que temos. O Senhor não fala sobre isso na parábola dos talentos. O Senhor disse: tira-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos. Mateus 25h28. E ele também disse: porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância,
mas ao que não tiver até o que tem ser-lhe atirado. Mateus 25h29. Se não crermos em Deus, não poderemos manter o que já conquistamos. Perderemos tudo se não crermos em Deus. Isso acontecerá naturalmente. Você pode até pensar assim depois de receber a remissão de pecados. Já que eu tenho muito dinheiro e certa posição social neste mundo, eu vou resolver meus problemas do meu jeito ao invés de confiar em Deus. É assim que eu vou viver. Se você pensa assim, tire isso da sua mente agora. Isso é algo muito perigoso. Está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmos 127, 2.1. Nós nascemos por causa de Deus, somos guardados por Ele, vivemos por causa dele e nosso futuro está garantido por causa dele também. Deus guarda tudo o que temos. Eu quero que você entenda que viver do seu jeito é um atalho para a sua destruição. Deus só tem duas coisas para nós: bênção ou maldição. Não há nada mais do que isso. Se você já pensou assim, deixe isso de lado e passe a crer em Deus. Você não perderá nada se crer em Deus. Deus é digno da nossa fé. Como é maravilhoso quando cremos em Deus! É como uma vida de mão dupla, como uma parceira onde todos ganham. Como isso é maravilhoso! Não seria uma pena você perder tudo o que tem por causa da sua incredulidade? Amados, vamos crer em Deus. Só aqueles que receberam a remissão de pecados é que podem crer. E podemos até dizer que só quem recebeu a remissão de pecados é que está apartamento a crer. Aquele que não recebeu a remissão de pecados vai para o inferno, nem que exista somente ele no mundo. Mas Deus não somente o mandará para o inferno, mas também tirará tudo dele. Deus disse que abateria aos soberbos. As pessoas de fé dizem assim: nós não somos seres imperfeitos. Deus então é digno da nossa fé. Creia em Deus, você não perderá nada com isso. Mas o incrédulo diz: é muito difícil crer. Mas isso é algo errado. Nós temos que crer em Deus incondicionalmente, sem pensar duas vezes e com humildade. Será que temos algo do que nos exaltar? Nós temos apenas que crer em Deus. Deus é digno da nossa fé. Ele nunca mentiu para nós, nem uma vez sequer. Vamos crer nele então. Vamos crer nele enquanto vivermos neste mundo. Vamos clamar juntos e dizer: Deus, eu creio em ti. Nós cremos em ti, Deus. Nós temos que viver sempre nos regozijando na nossa fé. Fé. A Bíblia diz que fé também é a vida espiritual. Nosso Senhor nunca nos pediu para fazer uma obra grandiosa e muito difícil. Ele só nos pediu para crer nele. Ele disse que isso é a vida espiritual. Vamos crer em Deus enquanto vivemos neste mundo então. Independentemente da situação que nós estamos vivendo, temos que crer no Deus da nossa salvação em nossos pensamentos quando formos fazer planos e em tudo que diz respeito à nossa vida. Assim, Ele cuidará de tudo para nós. Eu sou muito grato ao Senhor Deus.